Olá pessoal, tudo bem? Iremos agora comentar sobre a carta aos Coríntios, que também é uma carta do apóstolo Paulo, e iremos entrar em vários tópicos aqui, assuntos abordados por ele na primeira carta aos Coríntios. Mas antes de entrarmos de fato nos assuntos concernentes à carta, o propósito da carta e o conteúdo da carta, é de suma importância sabermos e compreendermos em qual contexto que foi escrita essa carta. Sabendo disso, vai dar para entender o porquê o apóstolo Paulo passou certos ensinamentos para essa igreja de Coríntios. E também vai dar para entender por que também essa igreja ela viveu em contínuos ataques no mundo espiritual e por que ela era tão problemática, porque o apóstolo Paulo passou uma das maiores lutas para doutrinar essa igreja. Vai dar para entender. Começando pela região que a carta aos Coríntios foi escrita. O apóstolo Paulo, quando ele fundou esta igreja, ele evangelizou, o evangelho estava crescendo. Ela cresceu em uma cidade já em si complicada. Certo? É uma cidade que era considerada uma cidade mais imoral da região. Até o termo corintianizar se tornou até um termo de perversidade. Se a pessoa viesse de Coríntios, ela era já uma mulher, principalmente por causa na época era um machismo, época do patriarcado, época que as mulheres não tinham ainda muito valor. O evangelho aos poucos Deus estava trabalhando para devolver a dignidade que a mulher sempre mereceu, então ainda era uma época que a mulher não era muito valorizada. E se a mulher viesse de Coríntios, ela já era olhada como suspeita de imoral, de tanta prostituição, lascívia e imoralidade que tinha naquela cidade. É uma cidade localizada perto do mar Egeu, e tinha um templo chamado Templo da deusa Afrodite, que era próximo ali, e uma cidade que tinha um fluxo muito grande de marinheiros, que subia, descia, que transitavam pelaquela cidade. Então os marinheiros ficavam 3, 6, 1 ano viajando no mar, e quando eles desciam daquele jeito, todos procurando mulher, ou os que tinham família direto para sua casa, mas a maioria deles eram pessoas solteiras que vivia de prostituição. Então o que acontecia? A igreja, ela floresceu naquele lugar, porque quanto mais pecado, mais Deus opera. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a igreja que floresceu naquele lugar. Então o que aconteceu? O que estava acontecendo naquele lugar? Estava acontecendo que por ser um lugar onde a prostituição era muito, muito grande, principalmente as mulheres, como eu já disse no começo, elas estavam passando por muita tribulação. Por quê? Porque existia no templo, nesse templo que eu falei para vocês, da deusa Afrodite, mais ou menos, segundo a tradição, existia um culto onde mais ou menos 1000 prostitutas por dia se prostituía diariamente naquele lugar em adoração a essa deusa. Então essas prostitutas, elas tinham um sinal na cabeça, às vezes um sinal no cabelo, um véu no cabelo, assim, dependendo da cor. Tinha vários tipos de véu. Tinha véu da moça virgem, véu da mulher casada, tinha véu, não era o caso de Coríntios, mas na região tinha véu de prostituta também, ou a roupa peculiar das prostitutas. E segundo a tradição, na cidade de Coríntios, a prostituta, ela rapava o cabelo numa certa região, do lado da cabeça, ou cortava o cabelo bem curtinho, porque ela se identificava. Aí os marinheiros, quando descia dos navios, já longe da população, ia procurar as prostitutas. Então ela via uma mulher que tinha um cabelo curtinho, ou um cabelo rapado do lado da cabeça, já pegava aquela mulher e chamava para prostituição, oferecia dinheiro. Então o que aconteceu? Só que a igreja estava crescendo naquela época. E cabelo de mulher não cresce de uma hora para outra. Então o que acontecia? A mulher era uma mulher cristã, já tinha largado o hábito da prostituição, e vinha um marinheiro e chamava e constrangia aquela mulher. Então o apóstolo Paulo aconselhou aquelas mulheres usarem o véu, ou o véu da mulher casada, ou o véu para tampar aquela marca da prostituição que ela tinha.
Por isso veio o costume da mulher usar véu. O apóstolo Paulo exigiu que a mulher usasse véu para a própria proteção daquela época. A mulher sofria muito, quer dizer, as exigências eram maiores para as mulheres por causa ainda da lei da época que não favorecia muito elas. Então a igreja ela cresceu numa cultura muito complicada. Então o apóstolo Paulo tinha que resolver esse problema para que a igreja sofresse menos possível, tivesse menos sofrimento possível e aliviasse a carga daquela igreja. Então com sabedoria, começou a ensinar a igreja. O mundo daquela época era tão complicado que existia quase uma legalização da pedofilia naquela época. Existe uma classe de adolescentes ou crianças na época chamada os efêmeros, que, por incrível que pareça, os gregos, os romanos da época, eles tinham o costume de entregar seus filhos para os gladiadores, os soldados romanos. Por quê? Porque os gladiadores, os soldados romanos eram heróis para as crianças, para as famílias também. Se você perguntasse, por exemplo, hoje se você perguntar que você quer ser igual quem, talvez seu filho fale assim, eu quero ser igual um jogador de futebol, eu quero ser igual o Neymar, eu quero ser igual o Cristiano Ronaldo, não é assim? Naquela época, se perguntasse quer ser igual quem, falou assim, eu quero ser igual o gladiador, o soldado romano, um herói nacional, um herói da cidade. Porque quando eles vinham da guerra, os gladiadores eram totalmente elogiados como deuses e semideuses, porque venciam as batalhas e entravam na cidade como heróis. Então as crianças queriam ser iguais. Existia um mito naquela época que se você entregasse o seu filho para um soldado romano, por um gladiador, que era um herói daquela época, e ele seria criado com eles e através de relação sexual com aquele gladiador, seu filho daria os talentos dele. Então a boa parte das famílias entregavam seus filhos para viver aos pés daqueles soldados. Então imagina o que aconteceu com aquelas crianças. Então essa era a igreja de Coríntios, igreja de Coríntios e a igreja da região também, que foi criada numa cultura totalmente pervertida, numa cultura totalmente pecaminosa, totalmente corrompida. Então a igreja de Coríntios e boa parte da igreja daquela época foram levantadas nesse inferno imoral e totalmente sem compromisso com Deus, sem compromisso com a família, sem compromisso com os princípios que Jesus ensinou. Então não foi fácil doutrinar aquela igreja. Então a igreja de Coríntios foi uma igreja que vivia sob o ataque dessas coisas que o apóstolo Paulo, desses falsos ensinamentos, que o apóstolo Paulo tinha que ir combatendo aos poucos, respeitando a lei, respeitando a cultura. Até a escravidão era legalizada naquela época. Então o apóstolo Paulo não poderia chegar já a bater na escravidão através do evangelho. Por quê? Porque senão a própria igreja sofreria ataques e com certeza não suportaria naquela época. Então o apóstolo Paulo aos poucos foi doutrinando a igreja dizendo que o Senhor não é maior que o servo, mas que o servo também não podia ser rebelde com o seu Senhor. Mas aproveita a oportunidade que se de repente você receber a liberdade, aproveita, pegue, mas não seja rebelde com o seu Senhor. Vários ensinamentos do apóstolo Paulo, você vê na carta a Timóteo, na carta aos Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, ele fala assim, Senhor, sejam bons com seus escravos. Escravos, obedece aos seus donos como vocês obedecem ao Senhor. Mas lembre que vocês dois têm um Senhor no céu. Então você vai ver bastante ensinamento do apóstolo Paulo assim. Por quê? Porque ele estava resolvendo um problema daquela época. Ele não podia chegar já chutar o pau da barraca e já ensinando, não, você não pode ser escravo, você não pode escravizar. Ele não podia fazer isso, senão ele ia complicar a igreja ao invés de ajudar. Então o apóstolo Paulo teve que pedir discernimento, sabedoria para Deus e começou a doutrinar a igreja conforme o seu contexto. Então esse contexto de perversidade, dentro desse esgoto de imoralidade, Deus plantou a sua igreja ali. Porque é isso que Deus faz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O evangelho, ele entra nos lugares mais profundos e obscuros. E Jesus entra com sua luz para iluminar todos aqueles que creem nele. E a carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios, ela foi plantada neste lugar, onde o apóstolo Paulo enviou a sua carta. Então, quando o apóstolo Paulo começou a escrever, ele percebeu que a igreja tinha muito problema. A igreja tinha muitos problemas. Eu vou citar aqui os problemas da igreja de Coríntios, para que você possa ter uma ideia de como é que essa igreja foi difícil de doutrinar. Um dos primeiros
problemas que o apóstolo Paulo teve que enfrentar é o problema da divisão da igreja. Eu sou de Paulo. Depois você lê no capítulo 1, capítulo 2, vai ter o problema de divisão da igreja. O apóstolo Paulo tinha discípulos ali, Pedro tinha discípulos ali, todos os apóstolos tinham um pouco de discípulos ali. Então, eles começavam dizendo assim, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Cristo, quer dizer, eu só obedeço a Cristo. Então, o Paulo começou a doutrinar essa igreja dizendo que não, todos nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Embora você foi doutrinado pelo Pedro, ou embora você tenha uma ligação maior que o apóstolo Paulo, todos nós somos discípulos de Jesus, todos nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então nós devemos ter a comunhão, a koinonia, para que a igreja, o evangelho, venha a ser pregado de maneira saudável. Depois ele comparou, ele também enfrentou o problema da imoralidade. Como eu já falei, eles foram criados como tinha no DNA, os coríntios tinham no DNA a imoralidade. Então o apóstolo Paulo teve que resolver o problema de incesto, o problema de prostituição dentro da igreja, vários problemas assim. Depois o outro problema do apóstolo Paulo é a disputa entre os crentes. Certo? Um não compreendia o outro, o pobre ele desprezava o rico desprezava o pobre, então o apóstolo Paulo teve que falar sobre isso. Desordem durante a ceia do Senhor. Naquela época não era como hoje a ceia. Hoje na igreja brasileira, principalmente, na igreja evangélica em geral, boa parte do mundo, nós fazemos a Santa Ceia através de um cálice, um pedacinho de pão. Lá antigamente não. Antigamente, a maioria das igrejas faziam ceia todos os domingos, por causa da ressurreição que foi no domingo. Então eles separaram o domingo para ceiar ao Senhor. Só que eles faziam um banquete muito grande. Banquete com carne, pão, vinho, bebida alcoólica mesmo. Aí o apóstolo Paulo percebeu que os pobres estavam sendo negligenciados naquela época, e os ricos já estavam bebendo demais ao ponto de sair da Santa Ceia embriagada e perdia totalmente o sentido da Santa Ceia, que era a união do corpo e o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é a Santa Ceia, a propagação do Evangelho, a comunhão com Cristo e com os irmãos. Então, quando eles faziam aquele banquete, o apóstolo Paulo falou assim, vocês não estão ceando aí, vocês estão apenas comendo e bebendo. Então o apóstolo Paulo teve que resolver o problema da ceia. Problema de desordem no culto. Se você ler no capítulo 12, você vai começar a perceber sobre os dons espirituais, que eu não vou aqui falar para vocês, porque eu já falei na matéria pneumatologia, eu dei um tratado ali, dom por dom de Coríntios, dom de Efésios capítulo 4 e dom da carta aos Romanos também. Então eu falei um por um ali, depois você dá um confere lá nos dons espirituais. Então a igreja de Coríntios estava enfrentando todo esse tipo de problema. Então o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios para resolver esses problemas que estava acontecendo na igreja. Então foi a igreja praticamente a mais problemática do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo chorou muito, teve muito trabalho, ficou muito nervoso, perdeu as estribeiras várias vezes, perdeu a paciência várias vezes para resolver o problema daquela igreja, mas graças a Deus parece que teve um efeito, que nós vamos ver na carta, a segunda carta aos Coríntios, ao qual o apóstolo Paulo não fala do mesmo problema, e ali acontece mais um desabafo que nós vamos ver na segunda carta aos Coríntios. Então, para resumir, eu vou colocar aqui o conteúdo, vou colocar na tela aqui o conteúdo da carta aos Coríntios, tá bom? Mas mais ou menos isso que acontecia na carta aos Coríntios, esse é o contexto do mundo da época, muito problemático, muito difícil, né? O primeiro, tá na tela aí para vocês, correção de desordens morais e sociais, do capítulo 1 a 8. Ele fala sobre a autoridade apostólica, ordem na igreja, a ressurreição e a conclusão. Então o apóstolo Paulo, até a sua autoridade apostólica estava ali sendo questionada. Então o apóstolo Paulo chega e justifica a sua autoridade apostólica dizendo que ele foi chamado por Deus, embora ele veio depois dos outros apóstolos. É muito complicado, a igreja de Corinto foi muito complicada, tá bom? No próximo vídeo estaremos entrando e também dando um resumo sobre a segunda carta aos Coríntios. Até lá.